Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O cristão deve considerar sempre nos seus pensamentos duas dimensões muito importantes: a grandeza de Deus que se manifesta em nós e a grandeza de Deus que se manifesta na natureza. A gente olha um mover de nuvens, uma frente fria, uma frente seca, muito calor e terremotos, raios, trovoadas, chuva de gelo. Tudo isso deve nos impressionar e nos levar a glorificar o Senhor, exaltar o Senhor pelo seu poder. Quando o mar se encapela, as ondas aumentam, nós ficamos assim impressionados com o poder de Deus. Mas esse poder de Deus é também para ser avaliado na atuação que ele faz em nós, com os milagres, a transformação de pessoas, operação poderosa na vida de pessoas, o arrependimento e conversão das pessoas. O poder de Deus precisa ser lembrado na atuação das pessoas. Quando o Espírito Santo nos visita, estamos numa reunião gostosa, é aquela presença forte, maravilhosa do Senhor, nós ficamos assim maravilhados com aquilo. Pois é, Deus gosta de manifestar a presença dele dessa forma. Quando estamos reunidos, o poder se manifesta, parece que o chão treme, a glória de Deus se revela, uma Shekinah de Deus vem sobre nós. Tudo isso é muito maravilhoso e nós nos alegramos e temos que glorificar o Senhor pela sua grandeza, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isso é assunto de vários salmos na Bíblia. E eu queria trazer aqui a sua consideração dois salmos, 103 e 104, ambos nos exortando, como salmos de Davi, a estarmos louvando, bendizendo o Senhor, considerando essas obras maravilhosas de Deus e usando a nossa boca para exaltar a Deus. Deixa eu perguntar, você tem tido essa prática? Você gosta de exaltar, lembrar, falar das maravilhas de Deus, do que o Senhor está operando? Seus lábios bendizem o Senhor? Você gosta de falar disso, das maravilhas do Senhor? Isso é a ordem do Senhor, no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. E a lista vai aumentando. Quem redime você da cova. Mas todo esse poder de Deus é a favor dos que lhe pertencem, daqueles que o temem, como diz o versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga ao Senhor, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder. Bendizer ao Senhor é uma ordem pelo que ele tem feito para conosco. E cada um deve lembrar, testemunhar e falar do que o Senhor tem feito na sua vida. Bendiga, seus lábios treinem isto, passe um bom tempo falando das maravilhas de Deus em seu favor. Faça isso, use a sua boca para bendizer o Senhor, falar bem
do Senhor, falar para as outras pessoas. Use a sua boca, meu irmão, use a sua boca, minha irmã, para falar bem do Senhor. Comece a se lembrar das maravilhas que Ele tem feito em seu favor. As misericórdias do Senhor. Quando a gente estava perdido e a bênção de Deus vem e nos dá solução. Nós estamos endividados, enrolados, e o Senhor vem e traz a solução. Nós estávamos enfermos e doentes, o Senhor nos traz a cura e o milagre. Nós estávamos perdidos e confusos, o Senhor nos traz a direção certa e nos abençoa. E assim por diante. Você, só você, pode saber das maravilhas que Deus fez na sua vida. E os outros não vão saber, se você não contar. Você tem que abrir a boca e falar. Você tem tido essa prática? Você passa um bom tempo, uma boa parte do seu tempo, falando das maravilhas de Deus na sua vida? Eu vou repetir. Ninguém sabe o que Deus está fazendo na sua vida se você não contar. Você vai ter que contar para os outros. Comece a ter iniciativas de falar das maravilhas de Deus na sua vida. Como Ele tirou você lá do pecado, Ele perdoou o seu pecado, Ele operou em você, fazendo encontrar uma família, tem dado saúde, ânimo, bens, tem multiplicado a felicidade no seu lar, tem dado uma família, filhos. As misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Aqui há um conceito muito interessante, os que temem o Senhor. Se você tem temor a Deus mesmo, você fala do que o Senhor tem feito sobre você. Quando você se esquece, não fala. Quando você se cala sobre o que Deus tem feito na sua vida, isso significa que provavelmente você não tem temor a Deus. Você atribui o mal a Satanás, aos homens, a isso ou aquilo, mas você não focaliza o livramento do Senhor, a glória de Deus, as maravilhas que o Senhor faz. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e você não vai ver isto a não ser com os olhos da fé. Quando você olha para o céu, há dias que são muito bonitos, como hoje, por exemplo. O azul do céu, as nuvens, a formação das nuvens e como o sol vem, tudo isso pode formar um quadro bonito de onde você vê. Mas o trono de Deus você não vê. Você não verá se não for com os olhos da fé. Então tem que tirar um tempo para glorificar o Senhor, exaltar a Deus, falar dessa grandeza, do poder dele, o trono de Deus que enche céus e terra. Mas é espiritual, você só vai ver isso espiritualmente. O Salmo 104 é um salmo muito interessante. Eu quero focalizar o aspecto em que ele fala do dilúvio. Isto hoje é bem caracterizado por teorias que cientistas verdadeiros, sérios, têm estabelecido essas constatações de como aconteceu o dilúvio. E no versículo 6 aqui do Salmo 104, o Senhor, aqui no Salmo, diz que ele tomou o abismo por vestiário e cobriu a terra. As águas ficaram acima das montanhas. E a repreensão do Senhor, as águas fugiram. A voz do trovão de Deus bateram em retirada. Elevaram-se os montes e desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. E o Senhor pôs divisas as águas para não tornarem a cobrir a terra. Ou seja, antes não era nada disso, tudo era diferente. A terra era plana no sentido de planificada, mas ela sempre foi aquilo que ela é, essa bola, digamos assim. Mas a superfície da terra era plana. Mas Deus tinha muita coisa preparada, tinha depósitos muito grandes de água, até hoje existem depósitos grandes de água subterrânea,
E havia essas formações de água, o grande abismo. E no dilúvio, Deus fez descer aquela chuva forte durante 40 dias e 40 noites. As águas que estavam acumuladas em forma de nuvens, nunca tinha chovido antes. As águas formavam uma grossa camada que filtrava o sol. Daí até também a corroboração de uma teoria científica de que o que envelhece as pessoas é o sol. Isso não é propriamente comprovado, mas existe uma teoria de que o que envelhece a pessoa é o sol. Antes as pessoas viviam 900 anos, perto de 1000, porque as grossas nuvens filtravam o sol e o sol não chegava às pessoas. É a teoria que tenta explicar porque as pessoas antes do dilúvio viviam 900 anos ou 1000. Mas as águas das nuvens, grossas nuvens, se desfizeram em águas sobre a terra. Mas não foi só isso, não. As fontes do grande abismo se abriram, os depósitos de água no subsolo, se abriram e se soltaram. Então a terra inteira ficou coberta, quem sabe uns 40 metros, sei lá, né? Algo assim. A terra inteira ficou coberta de água. E aí Deus deu a ordem e começaram os montes a subir, os vales a descer. O peso da água fez com que a terra toda se movesse e houvesse uma acomodação das camadas de terra de acordo com o peso da água, e até que a água escorreu para os mares, e assim se formou a topografia que nós temos hoje. Antes não havia montes e vales. Hoje isso existe porque Deus no dilúvio fez a terra se mexer e com o peso das águas os vales desceram e os montes subiram, e então as águas escorreram para os mares e lá estão. Deus diz que estabeleceu uma divisa. As águas que estão nos mares não vão avançar sobre os continentes. Deus estabeleceu isto no milênio. Quando a gente começa a considerar essas teorias científicas, essas constatações, a gente fica maravilhado com tudo mais que a natureza nos fornece. Tudo isso nos encanta. O poder de Deus formando uma natureza tão maravilhosa. Nós temos que bendizer o Senhor, falar do Senhor com relação à natureza, falar da grandeza de Deus, o Deus da natureza. Então, esses dois aspectos, não pare de falar do Senhor, bendizer o Senhor, não pare, sempre fale das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, das misericórdias de Deus na sua vida, o que Deus tem feito por você. Não pare de falar, e não pare de falar do que Deus fez na natureza e tem feito e vai fazer. Ele é o Deus soberano, e se os cristãos que são dele, os que o temem, não falam, então quem vai falar? Quem são as pessoas que vão falar bendizendo o Senhor se os próprios filhos de Deus não o fizerem? Portanto, Deus espera de você que dê testemunho, que você fale, engrandeça o Senhor, exalte o Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito para com você, a sua vida. Mas fale do Senhor, bendiga o Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito, faz e vai fazer na natureza. Ele é o Deus grande na natureza e dentro da vida daqueles que o temem, que têm uma aliança com Ele. Você tem aliança com o Senhor? Então fale das maravilhas de Deus, bendiga o Senhor, é ordem. Bendiga o Senhor com toda a sua boca e de todo o seu coração.